Abra sua Bíblia aí, livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo de número 26, 27 e 28. 25, 26, 27 e 28. Depois nós vamos ler, vamos tirar lições de todo esse capítulo que é tão atual e tão necessário para os nossos dias. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim, 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Preste atenção. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Podeis sentar. Deixa a sua Bíblia aberta, versículo 1 do livro de Daniel. Nós vamos meditar um pouco nesta palavra, que eu acho que todo mundo conhece, né? Se não conhece, pelo menos já cantou, né? Fala, Daniel, Jesus é o Senhor. Não é cova, né? A gente ouve muitos hinos sobre essa linda história, que não é apenas uma história, é uma grande realidade que aconteceu. E aqui nós teremos muitas lições para nós aprendermos nesta noite. Vamos ler junto comigo? Versículo 1 diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes. Quantos príncipes, irmãos? 120. Quantos príncipes? 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. Que estivessem sobre todo o reino. Repita comigo: sobre. Posição elevada. Então, na introdução do texto, preste bastante atenção, nós percebemos que o rei constituiu sobre o seu reinado 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. Eu quero te fazer uma pergunta: você queria ser um dos 120? Levante a mão aí, quem queria? Só eu, irmão? Você não queria ser um desses 120 príncipes do rei Dario? Eu vou repetir a pergunta, que eu acho que os irmãos não compreenderam. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. Você queria ser um desses 120? Quem queria, irmão? Não quero te forçar a entender que você não queria. Preste atenção. Versículo 2: E sobre eles, os 120, 3 presidentes. Quantos presidentes? 3. Dos quais Daniel era um. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: Daniel era um dos 3.
Dos 120, os 3 melhores, Daniel estava entre eles. Vou refazer a pergunta: você queria ser um dos 120, irmão? Levante a mão quem queria. Glória a Deus por isso. Deus te chamou para ser príncipe. E se você não tem intenção de ser príncipe, você não vai reinar. Porque só pode reinar quem é príncipe. Sim ou não? Ou você quer tomar o lugar de Deus? Quer tomar o lugar de Jesus? Que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Então nós vamos reinar como príncipes. Ou você vai reinar como príncipe, ou você será simplesmente um súdito do reino. Vou refazer a pergunta mais uma vez. Levante a mão quem quer ser um desses 120 príncipes. Todos nós queremos. E Daniel estava entre os 3, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Agora preste atenção. Preste bastante atenção, irmão, que eu quero te mostrar para você essa noite a posição que Deus quer que você ocupa. Preste bastante atenção. A Bíblia diz que Deus nos chamou para ser cabeça e não? Chamou para ser cabeça e não cauda. Chamou para ser comandantes e não comandados. Chamou para sermos livres e não escravos. Olha o que a Bíblia diz, versículo 3. Então, o mesmo Daniel sobrepujou. Alguém sabe o que significa sobrepujar? Responda aí, irmão. Alguém sabe? Alguns dos irmãos sabem? Sobrepujar, irmãos, é a mesma coisa que se destacar, estar à frente. Quando você manda um destacamento, eu fui militar, lá em Cristalina, e geralmente quando tinha uma missão se mandava um destacamento à frente para cumprir, para ver como era o território, e depois ia todo o aquartelamento. Então sobrepujar é o mesmo que se destacar, é o mesmo que estar à frente, é o mesmo que estar um passo à frente. Então, no introdutório dessa mensagem, eu quero que você coloque a mão no seu peito e diga: eu, no meio dos meus, tenho que me destacar. Você concorda com essa palavra? Você crê que isso é uma verdade? Se você estiver no seu serviço, você tem que ser o destaque do seu serviço. Se você está no meio dos seus parentes, você tem que ser o destaque no meio dos seus parentes. Eu não estou falando de destaque, irmão, simplesmente de ser maior. Não, estou falando de destaque positivo. Observa por que Daniel se destacava. E estes presidentes, sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Repita comigo: eu tenho o Espírito Santo. Daniel tinha o Espírito Santo, porque uma vez, o Espírito descia, repousava sobre alguém e retornava. Ele não ficava na terra. Mas nós tivemos o privilégio do Espírito Santo habitar em nós. Então nós somos privilegiados. Aonde quer que você esteja, irmão Francisco, você tem que se destacar. As pessoas vão olhar e falar assim: esse rapaz é diferente. Olha, esse homem é diferente. Tudo que ele coloca a mão para fazer, prospera. Tudo que ele coloca a mão para fazer, acontece. Observa só. Porque em Daniel havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ele era tão destacado, tão diferenciado, que o rei Dario pensou em colocar ele em todo o reino como o seu principal subordinado. Acima de Daniel só haveria o rei Dário.
Só o rei Dario. Observa só. Presta atenção numa coisa. Deus é aquele que nos exalta. Deus é aquele que nos honra. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você pode fazer para Deus? O que você tem feito para Deus? Porque você tem orado assim: Senhor, olha a minha situação. Senhor, muda o meu cativeiro. Senhor, faz a diferença na minha vida. Senhor, a situação que eu estou passando, Senhor, honra a minha vida. Senhor, me dê vitória sobre as minhas lutas. Quem tem orado assim? Ou você não ora dessa forma? Para que Deus te dê vitória. Mas eu queria te dar um conselho. Comece a fazer por Deus o que você queria que Deus fizesse por você. Comece a fazer para o Senhor o que você queria que Ele fizesse na tua vida. Porque você olha para a vida de Daniel, você vai entender que Daniel, ele era um homem que temia ao Senhor. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele era um homem que tinha todos os dias da sua vida uma rotina com Deus. Observe o texto. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar. Já parou para pensar? As pessoas olharem para a tua vida e não conseguir achar uma falha sequer, para que elas possam te acusar, para que elas possam te derrubar. Já parou para pensar nisso? Será que se alguém olhar para você agora, ele vai conseguir te achar assim? Hein, irmã Saulo? Será que se alguém olhar para a senhora agora, vai conseguir olhar e ver e achar isso na tua vida? Então eles não conseguiam achar ocasião para culpar Daniel. Porque, observe o que o texto diz, porque ele era fiel. Porque ele era fiel. Lembra aquilo que eu preguei aqui terça-feira? Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Mas a palavra está dizendo que Daniel tinha uma característica: Daniel era fiel. Daniel era fiel. Como está a tua fidelidade com Deus? Pastor, na hora que está tudo bem eu consigo fazer tudo, mas na hora que está tudo mal, eu não consigo ser tão fiel assim. Pastor, na hora que está tudo bem, eu estou bem com Deus, mas na hora que eu passo por dificuldade, eu cobro, eu murmuro, eu pergunto para Deus por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. Mas a Bíblia diz que Daniel era fiel, e não se achava nele nem um erro. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: pensa num homem direito, pensa numa mulher direita. Pensa, irmão, multiplica por 100. Esse era Daniel. Pensa num homem que você olhava para ele e tentava achar um defeito no caráter de Daniel, e você não conseguia achar nada. Aí o que é que eles pensaram? Observe o quanto Daniel era submisso a Deus, o quanto Daniel era um homem que honrava o Senhor. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra a lei do seu Deus. Eita glória! Olha para alguém que está sabendo e diga para ele assim: se você não quer ser atacado, apedrejado, caluniado, perseguido, desiste de servir a Deus. Pode desistir, irmão. Se você não quer ser perseguido, não quer ser caluniado, não quer ser atacado, se você não quer passar pelas provas, tem que desistir de ser crente.
Porque todo cristão ele tem que se destacar, ele tem que ser diferente. E a sua diferença incomoda. A sua diferença incomoda o ímpio. A sua diferença incomoda o perverso. A sua diferença incomoda o iníquo. E a sua diferença incomoda o inferno. Então, se você é diferente e não quer ser perseguido, não quer passar pela prova, não quer ser atacado, desiste. Porque a Bíblia está dizendo, não é eu, é a Bíblia está dizendo que Daniel era fiel e nele não se achava nenhum erro. Nada que desabonasse a conduta de Daniel. E eu vou te falar uma coisa mais sincera ainda. A casa de Daniel era uma casa que era um livro aberto. A casa de Daniel era uma casa que tinha transparência. A casa de Daniel era uma casa que todos olhavam e sabiam o que estava dentro e o que estava fora. Observe o texto. Versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Não me ajuda aqui. Me ajuda aqui para nós podermos continuar o ensino. Senta ali, por favor. Voltando aqui, irmãos, a Bíblia vai dizer, falou, meu irmãozinho, quando tu estiver bacana, tu dá um pulinho aqui, amém? Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Primeira coisa, você tem algo a temer? Você que está aqui nessa noite, se hoje você for atacado, você tem algo a temer? Segunda pergunta: quando a perseguição vier, como você será achado diante de Satanás? Olha, pastor, não é diante de Deus não, diante de Satanás. Porque os enviados do capeta que foi lá atribular Daniel, eles que quiseram derrubar Daniel. Nós temos que entender, irmãos, que nós não lutamos contra pessoas. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra potestades perigosíssimas. Quem faz as pessoas te atacar não são elas, é o demônio que habita nela. É Satanás, o tentador, que fica 24 horas atiçando aquela pessoa para fazer isso. E não adianta, irmão, toda vez que alguém se destacar, pode ter certeza, 3 coisinhas que vai acompanhar aquelas pessoas que querem te atacar. Primeiro, inveja. Sim ou não? Se você se destaca, irmãos, que pode ser no serviço. Se você se destaca, você é um bom funcionário, o que as pessoas tentam fazer? É metido. A primeira desculpa do invejoso é metido. Só quer aparecer? É assim ou não? É desse jeito ou não? Então a primeira coisa que acompanha o invejoso, acompanha as pessoas que Satanás vai mandar para te atacar: inveja. E do lado da inveja tem uma coisinha muito interessante: ciúme. Quem é casado aqui? Seu esposo está aí? Sua esposa? Olha para ele aí, olha para ela e pergunta assim: nunca deixe Satanás entrar no teu coração para que você tenha inveja e ciúme de mim. Pastor, que o senhor está falando, o senhor está doido? Não, irmão. Você sabia que tem esposo que tem inveja do ministério da esposa? Você sabia que tem esposa que morre de inveja do ministério do esposo? Um dia uma pastora me ligou e disse assim: pastor,
convida o meu esposo para pregar aí na sua igreja, que eu vou pregar numa igreja vizinha aí. E eu não me sinto bem quando meu esposo me está vendo pregar. Aí eu falei assim, uai, irmã, mas por quê? Ah, pastor, porque ele me critica, ele fala isso, ele fala aquilo. Eu falei, é mesmo, irmã? Ou seja, o esposo tinha inveja do ministério da esposa, porque ela tinha uma chamada e ele não. Ela tinha um dom e ele não. Em vez dele apoiá-la, em vez dele ajudá-la, o que é que ele fez? Começou a ter ciúme, inveja. E você quer que eu te fale uma coisa? Fiquei sabendo, poucos dias atrás, que os dois não pastoreiam mais. E eu vou te falar, o ministério da esposa dele era lindo. Lindo, pensa uma mulher usada e chamada por Deus. Então nunca deixe, pastor Hélio, irmã Antônia, pastor Bruno, você que está aqui nessa noite, que a inveja e o ciúme entre no seu coração. Porque muitas vezes o inimigo está muito perto, ele não está longe. Filhos com ciúme dos pais, pais com ciúme dos filhos. Tem filho que tem ciúme da mãe com o pai, e a culpa não é dela, a culpa é sua, porque você desde cedo ensinou ele assim. A filha que dorme na cama do pai, junto com a mãe, e o pai dorme na sala, na cozinha, na casinha dos cachorros. O que eu estou falando aqui, irmão, não é para rir não, é para chorar, é muito sério. Porque muitas vezes os nossos inimigos não estão distantes. Já entrou isso no meu coração e eu confesso. Quando eu fui para Palmeiras de Goiás, eu já pregava, há muito tempo. Cheguei em Palmeiras, fiquei 1 ano de banco. Não é porque eu estava em pecado, não, irmão, porque fiquei 1 ano sem ter oportunidade nem para fazer uma oração. Não, uma oração de vez em quando o pastor dava para fazer. A irmã Saula era agenda, viagem, todo culto ela cantava. E um dia eu falei, mas esse negócio não dá certo aí. A irmã Saula está cantando e eu não estou pregando. E um dia Deus falou comigo, falou assim, não deixe Satanás te usar. E depois eu fui descobrir que era outro motivo. Uma pessoa de dentro de casa, da minha família, chegou para o pastor e falou assim, cuidado com esse homem. Ele não é o que ele apresenta ser. A esposa dele sofre todos os dias. E aí fiquei 1 ano, irmãos. Mas pensa num ano que Deus me usou. Pensa num ano, irmãos, que Deus me deu mensagens lindas. Tem mensagem que eu estou pregando hoje, que Deus me deu naquela época. Porque não precisa do crente estar com o microfone na mão para Deus usar ele. Aí um dia, um pastor chamado Valdivino Correia, nós tínhamos uma reunião de ministério. Porque em Acreão não é diferente daqui. Aqui a gente vem na reunião de ministério, é difícil dos irmãos virem. Mas lá não, lá se reunia era todas as igrejas, 33 congregações. Dava mais de 500 pessoas, dependendo da reunião. E aí ele pegou meu telefone e sem querer ele foi ligar para outro pastor. E me ligou. Falou assim, ó, tem como o senhor vir pregar aqui na quinta-feira? Aí eu fiquei emocionado, fiquei alegre, falei, tem. Eu estava com um monte de mensagem preparada. E aí cheguei no meu pastor, que era o pastor Moab, e falei assim, pastor Moab, pastor Valdivino Correia lá de Paraúna me chamou para pregar lá, eu queria que o senhor fosse comigo. O senhor me dá a sua bênção? Ele falou, não, eu vou lá te levar. E naquele dia Deus me deu uma mensagem muito linda. Deus me deu uma mensagem muito poderosa. E o pastor Moab começou a me ver com outros olhos. Mas mesmo assim eu continuava de banco. Não deixei de ser crente. Não deixei de dar meus pulos de adorar a Deus. Porque, irmão, o que você me vê aqui, eu sou lá fora. O que você me vê em cima do púlpito, eu sou fora do púlpito.
Nós temos que ser assim. Não dá para você começar, né, pulando, gritando, fazendo, né? Claro que a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, e terminar, irmão, frio, gelado, como uma geladeira. Não. Aí o pastor José Tavares chegou na igreja. A mesma pessoa chegou e falou para o pastor: pastor, cuidado com o Bruno, que o Bruno não é o que o senhor está pensando, não. Aí o pastor José Tavares já era um cara mais tarimbado, falou assim: irmã fulana, só está enganada com o Bruno, viu? O Bruno é homem de Deus. Aí um dia ele falou assim: Bruno, o irmão do Glênio faleceu, e eu não vou poder ir fazer o velório dele, porque eu já tinha um compromisso marcado. Você pode ir lá? Essa irmã, irmão, quase ficou doida. Falou: pastor, o senhor está ficando doido? Meu Deus, o senhor vai deixar ele lá fazer o velório? Ele falou assim: eu vou deixar porque eu confio nele. Pastor Zé Tavares, se estiver vendo aí, um grande abraço. Que foi o pastor que decolou o meu ministério. E a partir dali, aí um dia nós descobrimos, eu e minha esposa descobriu. Aí eu olhei para ela e falei assim: ué, amor, mas eu sou tão ruim assim? Misericórdia, larga de mim, ué. Vai embora. Porque se eu sou tão mal assim, aí que começou a desfazer os laços do diabo. Mas pergunta por que o diabo estava fazendo isso? Porque eu dei lugar. Pergunta por que o diabo estava fazendo isso? Porque o brilho do Espírito Santo estava sobre a minha vida dela. E tudo que o diabo quer fazer é apagar o brilho que está em você. Então aqui, os opositores de Daniel, eles intentavam fazer alguma coisa para atacá-lo e não achava. Observa o que eles fizeram. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, o rei Dário vive para sempre. Todos os presidentes, observa só, todos os presidentes, repita comigo, governo, capitães, repita comigo, potestades, príncipes, principados. Observa que a divisão é corretíssima, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, não é isso? Que nós não lutamos não é contra carne, mas contra principados, potestades, dominadores, não é isso? E observa só aí, ó, conselheiros, que são os dominadores, e governadores, que são os legisladores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. É aqui, irmão, que eu quero entrar. Isso se parece com alguma coisa que nós estamos vivendo? Sim ou não? Eu acho que você não prestou atenção direito. Observe o que eles propuseram fazer. Presta atenção. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, versículo 7: todos os presidentes do reino, vamos colocar aqui o STF, os capitães, governadores, os príncipes, prefeitos, conselheiros, advogados e governadores da União, concordaram em promulgar um edito. Vou trocar o edito por decreto. Parece com a nossa realidade, irmão? Estou traduzindo sem entender. O que está por trás, irmão, de tudo que está acontecendo conosco, não é força humana, é força maligna. E nós estamos lutando com as armas erradas contra pessoas erradas. Porque não é o prefeito que está usando a caneta para editar o decreto. É aquilo que está por trás do prefeito. Não é, irmão, o STF que está levantando a caneta para delegar tudo que está delegando.
é aquilo que está por trás. E nós estamos lutando e orando errado. Nós estamos jejuando e fazendo as coisas de forma errada, porque nós deveríamos estar lutando contra as hostes espirituais do mal e não contra pessoas. Continuando aqui, olha o que diz. Todos nós concordamos. Faltou colocar aqui a Rede Globo, que está aqui no meio também, em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, versículo de número 8. Preste atenção, irmão, que aqui tem muita coisa. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição. A proibição era para quê? Tolir a liberdade de Daniel. Eles estão proibindo o quê? Eles estão fazendo do Brasil estado de sítio. Estão tirando a nossa liberdade. Sim ou não, irmão? Segundo, e assina o decreto, assina o edito. Ou seja, toda semana sai um novo decreto. Eu vou te fazer uma pergunta, irmão, e você seja bem sincero. Nós já enfrentamos coisa pior do que o Covid? Sim ou não? Com certeza sim. Você lembra quando a AIDS surgiu? A AIDS tem cura, irmão Hélio? Quem lembra da gripe, daquela gripe aviária que teve há um tempo atrás aí? Foi na época do governo Lula. Matou milhões de pessoas no mundo inteiro. Matou milhões de pessoas no mundo inteiro. E não foi tão dimensionado. Será que, irmão, que vocês não estão percebendo? Será que vocês não estão percebendo o coloio das coisas? O que o presidente da República fez semana passada, você sabe? Você sabe? Alguém aqui sabe o que o presidente da República fez semana passada? Dia 29, irmão. Um jejum nacional. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o presidente da República, de quando você se entende por gente que fez isso? Aqui no Brasil. Eu vi um na Bíblia, na cidade de Nínive, fazer o que o presidente fez. E não é a primeira vez, já é a segunda vez que ele faz isso. Ontem eu estava vendo um pronunciamento do presidente, e ele estava citando a Bíblia. Pastor, mas ele não é crente, ele é católico. Jesus diz assim: aquele que não é contra mim, é por mim. Deixa ele fazer. Vocês não estão entendendo que tudo que está acontecendo é simplesmente para derrubar. Aqui no Brasil, não estou falando de fora não. Aqui no Brasil é para derrubar o presidente da República. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando é que teve hospital com leito vazio aqui? Aqui no Jardim Gá. Quando é, irmão, que você foi e nunca pegou uma fila? Quando é que a saúde no Brasil foi prioridade para alguém? Pelo contrário, furos, roubos, as piores canalices foram feitas na saúde. Dinheiro sendo desviado da saúde para coisas. Hoje melhorou, verdade. E pasmem vocês, os leitos daqui de Lusiânia estão ocupados, sim ou não? Todos ocupados. Não é por nenhum natural de Lusiânia. Sabia disso? Águas Lindas foi fechado, foi aberto um hospital de campanha, eles fecharam. E aqui em Lusiânia, 90% dos casos são de fora. Dos leitos que estão ocupados são de fora. Eu quero te fazer uma pergunta, irmão. O povo parou de morrer por câncer? O povo parou de morrer por pressão alta?
que mais, irmão? Infarto, dengue, acidente, diabetes, a própria AIDS, chikungunya, né? Teve aí o vírus. Agarrando. Não tem, irmão. Uma vez eu saí de Campos Beto de Goiás para levar uma pessoa na Agarran. O cara tinha sofrido um acidente, estava com a cabeça toda aberta. Cheguei lá, chegamos lá às 7 da manhã. Ficamos até 3h40 da tarde para ele começar a ser atendido. Os leitos todos ocupados. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como é que a gente acaba com o mal, irmão Hélio? Cortando pela? Como é que a gente acaba com o mal? Vamos lá todo mundo? Cortando pela? Eu te faço uma pergunta. Por que nós não prevenimos? Desde o começo, irmão, o presidente está falando. Aí tem uns... Infelizmente tem algumas pessoas, irmão, que eu não sei onde é que estão. Eu não sei em que país que vive. Desde o começo, ele está falando de remédio que previne, que por mais que não te salva, te previne. Aí Deus fala assim: mas morreu 2 pessoas. Irmão, morreu 2 pessoas semana passada. Eu te faço uma pergunta: quantos que já salvou? Olha para alguém e fala assim: pessoas vão morrer. Infelizmente, irmão, é realidade. Pessoas vão morrer com essa doença. Mas eu quero te falar uma coisa: o medo mata muito mais. O desespero mata muito mais. Nós estamos vendo um povo ocioso. E sabe o que está acontecendo? Por trás disso tudo tem uma maquinação maligna muito grande. Quem que eles proibiram de vir na igreja? Principalmente as crianças até quantos anos, irmãos? Se a sua criança não tem liberdade de sair para a rua, de brincar, não tem liberdade de fazer as coisas dentro de casa, o que ela vai fazer? Ficar o dia inteiro na frente da televisão, no celular. Elas estão estudando? Ah, pastor, estão estudando à distância. Mentira. Cheguei na Santa Rosa agora, semana passada, estava conversando com meu sobrinho de 18 anos. Sabe o que ele me falou? Eu nunca foi tão bom na minha vida. Todas as minhas provas eu tiro 100, tiro 10. Falei: é mesmo, rapaz? Falei: como que é isso? Ele falou assim: não, tem um aplicativo aí na internet que ela responde todas as provas. Olha o que estão fazendo com os nossos filhos, e nós não estamos percebendo. Tem alguém aqui que está desempregado, irmão? Levanta a mão. Tem alguém que está desempregado? Hoje fechou uma empresa em Anápolis, demitiu 600 pessoas. Se Brasília fechar amanhã, do jeito que eles estão falando, só Deus sabe o que vai acontecer com o Brasil, porque o caos social será muito pior do que o vírus. Eu quero te fazer uma pergunta: quando o seu filho dentro da tua casa estiver passando necessidade, não estiver tendo o que comer, você vai descruzar os braços ou você vai ficar esperando ele morrer com fome? Seja sincero, irmão. Se nós não entendermos o que está acontecendo no Brasil, irmão, eu estou trazendo você para a realidade. Igreja tem que trazer o povo para a realidade. Se nós não entendermos a realidade e irmos à luta, sabe o que vai acontecer com o Brasil? A sua casa será invadida. Ocasionará, irmão, em uma revolta social muito grande. E ontem o presidente estava alertando sobre isso. Ele já está alertando o exército porque ele está com medo. Porque quando começa o povo a passar fome, irmão, o desemprego, ele gera uma pandemia muito pior. E eu quero te dar um conselho, seguindo o exemplo de Daniel. Observa só. Agora, pois, ó rei, versículo de número 8. Irmão, quando der 9 horas, vocês me avisam. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito. Proibição, direito de livre, edito, decretos.
para que não seja mudado. Observa só, irmão, há uma resistência muito grande por parte dos nossos líderes. Sabe onde é que o presidente estava ontem? Ele estava lá naquela cidade chamada Chapecó. Lembra aí? Chapecó foi a cidade que não fez lockdown, não fechou nada, e a cidade que tem pouquíssimos casos. Pouquíssimos. É quase irrisório. Conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Eu vou te falar uma coisa. Sabe o que salvou minha mãe, pastor Neto? Sabe o que salvou minha mãe? Sabe o que salvou minha tia Beth? Ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina. Eu cheguei na casa da minha mãe para pegar ela estava quase morrendo. Ela estava muito mal. Fiquei o dia inteiro, vocês lembram, na UPA com a minha mãe. O médico não receitou nada. Fomos na farmácia e falei assim: mãe, vou comprar um remédio para a senhora. Compramos o remédio, minha mãe tomou, no outro dia ela estava boa. Pastor, mas é a ciência, irmão, desde quando a ciência, irmão, te ajuda para alguma coisa? Seja sincero. Mas eu já vi a minha avó, que era uma cientista. Quando a gente estava passando mal, ela ia no mato e pegava boldo. Pensa no remédio filé. Pensa no remédio que salvava. Irmão, tudo que estava ruim dentro do estômago, Moisés, rapidinho sumia. Agora o que está dizendo? Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas. Medos e persas era uma lei irrevogável, não tinha como revogar a lei dos medos e dos persas. Aí está escrito aqui: não se pode revogar. Olha para alguém da sua e diga para ele: irrevogável. Se nós não começarmos a agir, nós vamos chegar em dias que a sua liberdade será revogada, e o direito de ir e vir jamais será revogado. Preste muita atenção no que está acontecendo. Versículo 9: por esta razão o rei Dario assinou o edito e a proibição. Eu quero te dar um conselho essa noite. Quando a circunstância não é favorável, quando a circunstância luta contra tudo e contra todos, quando a circunstância quer te fazer parar, um conselho que Daniel fez, uma receita de Daniel: continue, porque Deus se encarrega de nos livrar. Nesse momento, eles não chamaram Daniel para a reunião. Chamaram? Eles tramaram por trás, irmão, pelas costas. Porque tudo que eles queriam era o quê? Destruir Daniel. Porque Daniel era diferente. Alguém viu um vídeo aí que saiu aí esse mês atrás aí, de alguém falando que tinha que acabar com as igrejas, fechar as igrejas, que o mal era por causa da igreja? Alguém viu esse vídeo? Alguém viu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando que o problema da pandemia era por causa da igreja, era culpa da igreja? Até vi um vídeo muito interessante do apóstolo Valdemir Santiago rebatendo o Lula, porque quando ele estava enfermo com câncer, o Valdemir orou por ele. Sabe por que o rei ele caiu nisso aqui? Porque o que mexe, irmão, com a nossa vida é o que está mexendo com o STF hoje: orgulho, ego. Quando eles falam assim: olha, revoga, decreta uma lei aí. O que eles estavam falando para o rei? Mostra que o senhor é grande, mostra que o senhor é poderoso, mostra que o senhor é rei mesmo. Faz aí, nós assinamos embaixo. Só que eles esqueceram que no meio de 120 tinha um que não se prostrava, tinha um que temia a Deus, tinha um que tinha uma cultura de andar com Deus. Observa só, versículo 10: Daniel, pois, quando soube que o edito estava
assinado. Daniel correu para casa, irmão. Daniel ficou com medo. O edito era qual? Que não deveria se prostrar, adorar ou servir outro Deus que não fosse o rei. Olha o que Daniel fez. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas. Fala assim, a vida de Daniel era um livro aberto. Era um livro aberto, irmão. Janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha para alguém da sala e diga para ele: esses decretos não podem parar a igreja. Esses decretos não podem parar a tua fé. Eu tenho notado, irmão, uma frieza espiritual muito grande na igreja. Uma frieza que tem tomado conta dos nossos membros, que tem tomado conta das nossas vidas, e nós vamos decretar que Deus não vai deixar isso acontecer. Deus não vai deixar a igreja parar. Deus não vai deixar que decretos mudem o rumo da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora eu quero te dar um conselho. Primeira coisa, disciplina. Daniel tinha uma disciplina, Moisés, de oração. Daniel orava quantas vezes ao dia, irmãos? 3 vezes ao dia. Ele orava, irmão, o dia inteiro. Ele passava a madrugada orando, está escrito aqui. Ele orava. Você é inteligente? Quem é inteligente, levanta a mão. Você é inteligente? Eu sei que você é inteligente. Ele orava quantas vezes ao dia? Então vamos lá, se você é inteligente, vamos conjecturar comigo qual era a primeira oração de Daniel. Que horas, irmão? No momento em que ele se levantava. Qual era a primeira coisa que Daniel fazia? Convidava Deus para andar com ele durante o dia. Segunda oração de Daniel. Meio-dia, hora de quê, irmão? Quando ele ia se alimentar, ele orava agradecendo a Deus: Senhor, obrigado pelo alimento. Senhor, se está na mesa é porque o Senhor está provendo. A Bíblia diz que todas as coisas são feitas por Deus, e Deus que abençoa para que nós tenhamos elas. O seu trabalho foi Deus que te deu. A sua casa foi Deus que te deu. Agora, irmão, não é porque Deus te dá que você tem que ter responsabilidade de cuidar daquilo que Deus está colocando na sua mão. Seja um bom dispenseiro. Seja um excelente dispenseiro das coisas, das bênçãos de Deus. Então a primeira coisa, disciplina espiritual. Daniel tinha uma disciplina espiritual. Orava pela manhã, quando acordava. Eu conjecturo assim, irmão. Na hora que ele ia almoçar e antes de dormir. Tem coisa melhor, irmão, do que orar esses 3 horários? Eu quero te fazer uma pergunta. Quem tem horário de almoço aí no serviço? Alguém tem? Você tem horário de almoço? Então é uma oportunidade que Deus está te dando para você falar com Ele. Quem ora aí, irmãos, antes de dormir? Tem costume? Então você já está fazendo, já está cumprindo, irmão, uma disciplina espiritual. Daniel estava distante da terra dele, mas ele estava orando pelo seu povo também. Sabe por quê, irmãos? Que oração antes de dormir, ela é essencial na nossa vida. Porque quando você ora dormindo, se você não faz isso, comece a fazer. Você pede a Deus perdão por todos os seus pecados? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Se você não faz isso, começa a fazer. Começa a se lembrar: poxa, eu errei nisso hoje, Senhor me perdoa. Porque quando você dorme, se você passar 1 hora fiel, Jesus voltar, você sobe. Está entendendo, irmão? Está compreendendo? Quando você dorme, se você orou e pediu perdão, ele diz assim: quantas vezes que nós devemos perdoar? 70 vezes
E Deus? E aí, se você orou na hora que você foi dormir, os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento e você está fiel. Aí você vai dormir em fidelidade com Deus. Acordou no outro dia, já acorda pecando, irmão. Porque a primeira coisa que você pega é o quê? Sim ou não? Quem te acorda? E eu vou te falar, não é pecado você acordar e pegar o celular como despertador, não. Pecado é, quando você acorda, deixa eu ver as mensagens do WhatsApp. Antes de falar com Deus. Espera aí, deixa eu escovar os dentes. Então nós começamos a ter prioridade antes de fazer o que é sacrossanto. Então Daniel tinha uma disciplina de oração, uma disciplina espiritual. Ele parou de orar. A única forma de falar com Deus e andar com Deus naquela época era orando. Qual é a nossa forma de falar com Deus, irmão? É orando. E a segunda? Nos reunindo, estando aqui para aprender a palavra. Daniel, segundo, além de orar, Daniel tinha comunhão com Deus. Daniel andava com Deus. Terceiro, Daniel tinha intimidade, porque orar é querer ter intimidade com Deus, sabia disso? Quando você ora, você busca intimidade com Ele. Se você orar na hora do almoço, você vai pecar à tarde? Muito difícil. Se você orar pela manhã antes de sair, você já vai sair com um clima diferente para o seu serviço. Se você orar na hora que você for almoçar, quando você voltar, irmão, pode vir as bombas que for, você vai estar tranquilo, porque Deus está. E quando tu ora deitado, quando tu vai dormir para orar, quando tu ora para dormir. Então, irmão, isso quer dizer que você, em todos os tempos do seu dia, você colocou Deus como prioridade. Aí tem gente, irmão, que passa 15 dias sem orar, aí chega que orar um dia inteiro. Continuando aqui para nós terminar, a Bíblia diz assim: então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, no espaço de 30 dias, onde é que está aí? Espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na caverna. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, olha como Satanás te vê, olha como o diabo te olha. O diabo te olha como um prisioneiro, como aprisionado, como alguém que não tem liberdade. O rei via Daniel como um dos seus governadores, mas aqueles que estavam à sua volta via ele como um cativo. Daniel, dos filhos de Judá, do cativeiro, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua. Olha o olho do mundo como está na tua vida. Olha para alguém e fala assim: quem tem vida de oração é visto de longe. O povo conhece de longe. Porque quem tem vida de oração é manso. Quem tem vida de oração respira antes de tomar qualquer decisão. Quem tem vida de oração não vive pecando. 3 vezes por dia faz as suas orações, passa. E ouvindo então o rei essas palavras, aleluia. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Irmão, eu vou terminar a mensagem, mais 5 minutos eu termino. Olha para alguém da sua hora e diga para ele assim: Daniel não participou da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego não aparece nesse texto. Eles eram amigos, sim ou não? Olha para alguém e fala assim: as suas lutas
você terá que lutar. As suas batalhas você terá que pelejar. Pastor, eu estava lá e não foi ninguém. Deus não deixou ir, porque as suas lutas é Deus que tem que ser honrado, é Ele que te dará a vitória. Quando ninguém estiver do seu lado, pode ter certeza que o anjo do Senhor estará acampado ao seu derredor. Pastor, eu estava passando fome, ninguém foi na minha casa me dar o que comer, porque Deus está providenciando os corvos para levar para você. Deus não precisa do homem para fazer e agir na tua vida. Agora eu tenho que estar em fidelidade com Deus, porque eu só quero que Deus faça por mim, mas quando eu estou bem eu não faço nada por Ele. Estamos aonde? Versículo 14. E ouvindo então o rei essas palavras, versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei. Não, versículo 15. Ah tá, é o versículo 15 mesmo, 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabelece se pode mudar. Irmãos, aquilo que o homem faz, ele pode achar que não pode mudar, mas Deus, Ele muda qualquer coisa, e na hora certa Ele vai agir em nosso favor. Agora observa só algo interessante, versículo 18. Versículo 17, perdão. Então o rei se dirigiu para o palácio e passou a noite. 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. Olha aí, irmão. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Irmão, vamos pular a parte que Daniel foi jogado na cova, todo mundo já sabe. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em... Foi pela vida dele? Olha para alguém dos olhos e fala assim: aqui está a motivação correta. Eu não preciso de andar sobre as águas, não, só para mostrar que eu tenho fé para ninguém. Aqui alguém está precisando que eu faça um jejum. Então o rei passou a noite jejuando, motivação correta, motivação certa, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, ou seja, o rei não quis se alegrar por um amigo, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova. Olha para alguém e fala assim: o rei, que nem conhecia Deus, era ímpio, neste momento usou a fé. Olha o rei exercitando a fé, porque você acha que se ele não cresce que Deus ia livrar Daniel, ele ia correr à cova e ia gritar por Daniel? Mas olha o rei usando a fé, atitude de fé. Ele teve uma atitude de levantar e ir. Ele foi igual Pedro. Quando Jesus falou assim: vem Pedro, ele levantou e foi. O rei levantou e foi, e chegando na cova, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei: Daniel, Daniel, servo. Presta atenção. O rei, que não conhece Deus, sabia que Daniel era... Você tem sido servo, irmão? Você tem sido submisso a Deus? Você tem sido servo? Você tem obedecido? Você tem tido obediência? Como é que o rei sabia que Daniel era servo? Tem como a gente descobrir aqui? Como é, irmão Francisco, que o seu patrão sabe que você serve a Deus? Quando ele chega para você e fala assim: Francisco, faz isso aqui para mim. E o senhor vai lá e executa, faz. A obediência aos homens mostra que nós temos obediência a Deus. Porque foi achado em mim. Observa só o versículo 22. Versículo
21. Aqui o meu está adiantado, irmão. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano. Eu quero te fazer uma pergunta. O que é o coronavírus perto da cova dos leões? Olha para alguém da sala assim: você preferiria ser jogado na cova ou enfrentar o coronavírus? Mas vamos ver o cenário, irmão. Os leões estão todos famintos. Os leões ficaram semanas sem se alimentar. Imagina como que era o cenário. Imagina você indo enfrentar esse cenário. Eu quero te fazer uma pergunta. Nós lemos no texto Daniel xingando, chorando, murmurando, dizendo: ah, Deus não me vê. Vimos. Daniel foi tranquilo, porque a confiança de Daniel estava em Deus. A confiança de Daniel não estava em homens. Aleluia. Porque foi achado, observa só, porque foi achado em mim inocência. Glória a Deus, irmão. Diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ou seja, ele andava em retidão diante dos homens e diante do seu Deus. Concluindo isso aqui, irmão, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Observa só, o mesmo que mandou jogar, agora está mandando tirar. Deus vai usar os seus. Deus vai usar os seus aonde quer que estejam. Tem um ministro no STF que Deus está usando. Eu falei aqui semana passada, vocês lembram? Que ele assinou o decreto para não fechar as igrejas, que é o último refúgio do ser humano. Deus está usando os seus. Os mesmos que estão assinando decretos contras, eles vão assinar para liberar. Mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O Daniel que entrou na cova foi o mesmo que saiu da cova. Olha para alguém que está falando e diga para ele assim: os leões não triscaram em Daniel. E se você crê em Deus e crê que Deus está falando contigo essa noite, o coronavírus não vai triscar em você. Nós vamos passar por esse vírus, vamos passar por este momento, e você vai continuar sendo o mesmo. Ninguém vai te tocar, porque Deus colocou um anjo acampado ao seu lado. Olha para mim e fala assim: o meu anjo da guarda me protege todos os dias. Toda vez que eu preciso, Deus envia ele à minha casa. Deus envia ele para me livrar. Deus envia ele para fazer algo por mim, porque Deus envia os seus anjos para nos livrar. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Presta atenção. Tudo aquilo que se planta, se colhe. Olha para alguém e diga assim: tudo que você plantar, você vai colher. O que esses homens plantaram, eles estão colhendo. O que lá atrás, irmãos, o mundo plantou, ele vai colher. E eu quero te dizer uma coisa: não se coloque na frente de Deus. Tem muita gente se colocando na frente das decisões divinas. A justiça de Deus, ela vai ser exercida no mundo. Ou vocês acham que ia passar por de graça aquilo que aconteceu nas praças de carnaval? Ou vocês acham que tudo ia passar de graça, que não ia acontecer nada, aquilo que aconteceu naquele grupo lá, a Porta dos Fundos? Você acha que ia passar tudo de graça? De Deus não se zomba, e tudo aquilo que nós plantaremos, nós vamos colher. Observa o que está escrito: antes que chegassem no fundo, foram esmigalhados todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu:
a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Preste atenção, eu ainda vou ver, irmãos, um presidente se levantar, como o Jair Bolsonaro se levantou, no mundo inteiro. Pode ser o Bush, pode ser qualquer um. Bush não, como é que é o nome do presidente lá dos Estados Unidos agora? Biden, né? Pode ser esse. Eu ainda vou ver esse homem se levantar e assinar um decreto dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Fica de pé. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, versículo de número 26, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Aquele que teve para si honra, foi soberbo e falou assim: não, vamos fazer o decreto porque eu sou o cara mesmo. Agora está de joelho reconhecendo que só Deus é o Senhor, que só Deus domina de século em século, só o seu domínio durará até o fim. Passa, Ele salva, Ele livra, opera sinais e maravilhas no céu. E irmão, de verdade, eu não estou aqui, irmão, fazendo conjectura e nem brincando com a sua fé. Mas esse rei, ele é a cara do Jair Bolsonaro, irmão. Ele era crente? Ele era crente? Mas olha o que ele está dizendo: Deus salva, Deus livra, Deus opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Paz. Este Daniel, pois prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro o Persa. Deus está acima dessa nação. Deus está acima de todos. E um dia todos os joelhos vão se curvar diante dele e reconhecer que só Ele é Deus. Depois você procura na internet, que tem a frase mais impactante que eu ouvi este ano, desde quando começou a pandemia, foi de um homem chamado Ratinho. Vocês conhecem o Ratinho? Quem conhece o Ratinho aí, irmão? Alguém conhece? Depois você vê o que ele falou. Essa pandemia é para mostrar que Deus existe. É para mostrar para os homens que nós não somos nada. E sem Deus nós somos menos ainda. Feche os seus olhos, oremos. Senhor Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós estamos aqui para aprender a Tua palavra. Senhor, nós não estamos em um comitê político, nós estamos na Tua casa, na Tua igreja. E como o Senhor livrou Daniel da cova dos leões, nós te pedimos, ó Pai, livra, Senhor, a Tua igreja. Livra o Teu povo, ó Pai, da hora do mal. Senhor, livra o Teu povo, ó Pai, de passar, Senhor, pela perseguição. Que nós venhamos a ser achados, ó Pai, em fidelidade contigo. Que nós venhamos ser achados, ó Pai, em santidade contigo. E que nós possamos ver, ó Pai, que o Senhor nos livrou, que o Senhor tem poder para fazer e que só o Senhor é Deus. E que no final disso tudo, Senhor, não venha ser presidente, não venha ser prefeito, não venha ser, ó Pai, um homem, mas que o Teu nome seja glorificado e as pessoas saibam reconhecer que o Senhor nos deu livramento, que foi o Senhor que fez. Nós te adoramos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do doce Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam. Está terminado. Salve o seu irmão com a paz do Senhor. Amém. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel,